Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu peço a você que, por favor, já deixe o seu like, tá? Para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e entregar esse vídeo para mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos para o tema de hoje? A alopécia, ou queda de cabelo, vem sendo objeto de estudo há muitos anos, seja pela possibilidade de ser um parâmetro de disfunção ou alguma patologia, ou por afetar diretamente a qualidade de vida dos indivíduos acometidos. Geralmente, esse problema comete frequentemente aos homens, sendo menos frequente nas mulheres. A evolução dessa doença pode trazer transtornos psicológicos, o que faz com que a pessoa procure recursos para reverter o problema. Para que seja realizado um bom tratamento, é fundamental nós sabermos identificar entre os vários tipos de alopécia qual está acometendo o paciente. Sendo assim, nesse vídeo você será orientado sobre quais alopécias estão descritas na literatura e quais são os testes mais efetivos para o melhor diagnóstico clínico. E, em consequência, poderemos tratá-la de forma efetiva e satisfatória. O termo alopécia vem do grego alopekia, que significa rarefação, queda ou ausência transitória ou definitiva dos cabelos ou dos pelos, com expressão local, regional ou total. As alopécias têm várias causas e diferentes apresentações clínicas. Existe uma classe que separa as alopécias em cicatricial e não cicatricial. Apresentando diferentes causas, as alopécias cicatriciais incluem algumas doenças sistêmicas e distúrbios cutâneos primários, como metástase cutânea, sarcoidose e lúpus eritematoso. Porém, as alopécias não cicatriciais subdividem-se em distúrbios cutâneos primários, como eflúvio telógeno, alopécia areata e traumática. Agora vamos falar um pouco sobre a fisiologia do pelo. Os pelos, pessoal, são estruturas delgadas e queratinizadas, com origem em uma invaginação epidérmica chamada folículo piloso, que contém uma dilatação terminal chamada bulbo piloso, que contém papila dérmica vascularizada. A haste do cabelo, pessoal, é composta por 3 partes: cutícula, córtex e medula. A cutícula tem a função de proteger o córtex e controlar o conteúdo de água da fibra. Já o córtex é responsável pela estrutura do pelo, enquanto a medula consiste em células da parte mais interna da haste capilar, sendo que a medula, o córtex e a cutícula são originados por diferentes conjuntos celulares. As células mais periféricas formam a bainha interna e a bainha externa, que são envolvidos pelo eixo do pelo e se posicionam de forma oblíqua à pele. Os pelos estão presentes e distribuídos ao longo de todo o corpo, com diferentes expressões fenotípicas dependendo de onde está localizado. Eles podem ser divididos em 2 tipos, os terminais e os velos. Os pelos velos são finos, despigmentados e sem medula. Já os pelos terminais são grossos, longos e pigmentados e se localizam somente no couro cabeludo, cílios e sobrancelha, até a puberdade. E agora vamos falar sobre as fases de crescimento do pelo. O ciclo do pelo pode ser dividido em 3 fases. Fase anágena, que é a fase de crescimento do pelo, onde ocorre o crescimento da estrutura capilar. Essa fase está em constantes divisões mitóticas na matriz do folículo, ou seja, há uma grande atividade celular. Temos também a fase catágena, ou fase de regressão. Essa fase se caracteriza pelo encurtamento epitelial de sua base, onde ocorre uma involução do folículo piloso. E por último, a fase telógena ou fase de repouso, que caracteriza a fase de desprendimento do cabelo. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, SBCD, aproximadamente 90% dos cabelos estão na fase anágena. O restante encontra-se em fase telógena, cuja duração é aproximadamente de 2 a 4 meses, e ao final da fase telógena inicia-se uma nova fase anágena. Agora vamos falar sobre a alopécia androgenética. A alopécia androgenética é a perda de cabelo causada por fatores genéticos. Esse é o tipo de alopécia mais comum na nossa sociedade e afeta de uma forma geral a maioria dos homens, apesar de poder se manifestar também em mulheres. A sua característica principal
é a perda progressiva de cabelo na zona das entradas. Calcula-se que 90% dos homens com mais de 21 anos apresentam sinais de alopécia nessa região. E uma vez atingida a idade de 40 anos, 50% dos homens têm a zona superior do crânio desprovida de cabelos. A alopécia androgenética tem origem pela presença da enzima 5-alfa-redutase e da hormona dihidrotestosterona, responsáveis pela queda do cabelo. A enzima transforma a testosterona em dihidrotestosterona, DHT, responsável pela redução do número de folículos pilosos, fazendo com que as membranas do couro cabeludo se tornem rígidas. A escala de avaliação difere para homens e mulheres, onde a escala de Hamilton-Norwood é utilizada para classificar a alopécia androgenética em homens, e a escala Ludwig é utilizada para classificar em mulheres. Agora vamos falar sobre a alopécia difusa e não cicatricial. A alopécia difusa é caracterizada pela perda de cabelo progressiva e generalizada, que não chega a produzir calvície total. Esse tipo afeta tanto homens quanto mulheres. Nesses casos, o cabelo apresenta um aspecto fraco e sem vida, e percebe-se a sensação de escassez. Esse tipo de alopécia pode desenvolver-se, entre outros fatores, por causas endócrinas, por medicamentos ou pela alimentação. No primeiro caso, constitui um sintoma de que existe um problema nas glândulas endócrinas, como por exemplo o hipertiroidismo ou hipotiroidismo, que são patologias que costumam causar a perda difusa do cabelo. Quanto à alopécia feminina, a causa mais comum é a passagem do tempo. Faz com que o cabelo se torne mais fraco, frágil e fino. Está também relacionado com a etapa da menopausa, devido aos efeitos das alterações hormonais que ocorrem nessa fase, que afetam tanto o ritmo de crescimento do cabelo como o estado do mesmo. Agora vamos à alopecia areata. A alopecia areata é uma doença autoimune mediada por linfócitos T. Este tipo de alopecia manifesta-se por perda de cabelo em zonas concretas, fundamentalmente no couro cabeludo, mas que também podem surgir em outras partes do corpo. As causas pelas quais elas surgem vão desde a genética até o estresse, passando por determinadas doenças e fatores de tipo ambiental. É comum a alopecia areata manifestar-se através de sintomas como uma ou duas áreas de perda de cabelo, muito frequente no couro cabeludo, mas também pode verificar-se na barba, na sobrancelha, nos braços ou nas pernas. Agora vamos falar da alopecia cicatricial. A alopecia cicatricial é a calvície causada pela má formação, dano ou destruição dos folículos pilosos. Existem diferentes tipos de alopecia cicatricial. Alopecia cicatricial primária. Esse tipo de alopecia se desenvolve por alterações no desenvolvimento do folículo piloso ou por alterações hereditárias. Alopecia cicatricial primária adquirida. Existem determinadas dermatoses de origem autoimune ou de causa desconhecida que podem provocar alopecia cicatricial. Alopecia cicatricial secundária. Esse tipo de alopecia aparece quando o folículo piloso é destruído secundariamente no decorrer de uma infecção, processo tumoral ou secundariamente em processos físicos, como a radioterapia ou queimaduras. A comichão, dermatofitose do couro cabeludo também pode dar lugar a uma alopecia cicatricial. E o que seria o eflúvio telógeno? Eflúvio telógeno é um tipo de alopecia caracterizada pela queda de cabelo difusa, muitas vezes com início agudo e intenso, podendo cair mais de 600 fios diários. O eflúvio telógeno é desenvolvido de 3 a 4 meses depois da instalação da causa, podendo ser por estresse emocional ou físico, como febre, parto, um fármaco e infecções. Na maioria dos fios capilares ocorre o estacionamento da fase anágena, que se transforma em fase telógena, que caem após alguns meses. Quando descoberto e resolvida a causa, depois de uns 2 ou 3 meses, o processo para. Logo, nota-se a recuperação total dos cabelos e os fios nascem e crescem sincronicamente. No futuro, o paciente poderá ter crise de queda de cabelo, muitas vezes confundida com a alopecia androgenética.
Entre alguns exames clínicos que nós realizamos, temos a janela de crescimento, onde nós rapamos uma partezinha do cabelo do paciente, né, para ver como que está o desenvolvimento e crescimento desse cabelo. Fazemos também o teste de tração, né, para ver se o cabelo está firme, se ele está soltando, né, com facilidade. Podemos solicitar, dependendo do caso, né, a realização de alguns exames laboratoriais, como dosagem de ferro, vitaminas, né, minerais, a dosagem de alguns hormônios também. E durante a anamnese é muito importante, né, solicitar alguns dados clínicos, como por exemplo, a epidemiologia, se é homem, mulher, idade, o sexo do paciente, saber mais sobre a queixa desse paciente, os hábitos, né, como ele cuida dos cabelos, sabermos sobre a dieta do paciente, o uso de medicamento, né, se está tomando algum medicamento que causa, né, a queda capilar. Se a paciente for mulher, por exemplo, saber se está gestante, o ciclo menstrual, por exemplo, dentre outros fatores, né? É muito importante também nós fazermos associações, procurar saber se o paciente está com alguma queda, né, nos cabelos, pelos do corpo, procurar saber se está com algum prurido, né, dentre outros fatores. E também é muito importante saber do histórico familiar do paciente, se tem algum caso de alopecia na família, né, se tem algum histórico de doença autoimune ou alguma neoplasia, né, para poder facilitar também, né, no diagnóstico. Como outros aspectos relevantes também que nós analisamos, né, para considerar a hipótese do diagnóstico, é saber o tipo de cabelo, o aspecto do cabelo, comprimento, a curvatura, a densidade do cabelo, a porosidade, a textura e a elasticidade também, né? Tudo isso nós juntamos, né, para fazer o diagnóstico clínico. Essa paciente aqui começou o tratamento comigo recentemente, né? Eu vou acompanhar a evolução dela. Eu vou postar na aba comunidade a evolução do tratamento dela para vocês acompanharem também. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Será um prazer responder o seu comentário. Até o próximo vídeo.